pessoal, estamos aqui de novo para falar sobre relacionamento. E hoje nós escolhemos um tema que também é meio forte dos relacionamentos, pelo que a gente conhece, pelos amigos, pelos comentários, pelo dia a dia dos casais que se encontram e conversam. E para nós, bom, para nós é que nós vamos contar como é que a coisa funciona. Então nós vamos falar sobre família. Família no relacionamento. É aquele pacotinho que quando você entra num relacionamento, você recebe um pacotinho e você entrega um pacotinho, né? Então nós vamos falar dos nossos pacotes. Tá? Então vou deixar a Rosana começar a falar do pacote que ela recebeu. E depois eu vou falar do pacote que eu recebi. Agora, quero deixar bem claro uma coisa. Nós estamos falando do pacote recebido na hora do nosso início de relacionamento. Não estamos falando de pacotes da família que veio depois, que se agregou depois. Por quê? Porque depois que você já está junto com alguém, já está casado com a pessoa, todo mundo que entra para os dois ao mesmo tempo. Não tem aquele negócio de... Meu e teu. É uma Meu coisa e que teu. eu trouxe para o relacionamento ou que ela trouxe. Não. É nosso. É nosso porque já entrou depois que a gente está casado. Então isso que fica assim bem claro que nós estamos falando daquele primeiro pacote, quando a gente se conheceu e como é que isso se desenrolou no nosso relacionamento e quais foram digamos assim, os acordozinhos que a gente fez, se é que teve algum. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, Rô, fala um pouquinho do pacote que você herdou quando a gente se conheceu e quando se casou. Acho que é importante, se alguém que está nos assistindo não conhece a nossa história, que quando eu casei com o Lúcio, o pacote dele vinha com os 2 filhos, né? O André, o mais velho, e o Eduardo, o mais novo. E por que eu estou falando para quem não conhece a história, né? Porque eu tive 2 filhos anteriormente, de outra relação, e meus 2 filhos vieram a falecer. E eu também, dessa pessoa que eu tive meus 2 filhos, ele também tinha filhos. Então eu já tinha tido a experiência de estar com alguém, né? Criei 2 meninas por vários anos. E no meu outro relacionamento eu também convivi com uma pessoa que tinha 2 filhos. E então quando eu conheci Lúcio, eu posso dizer que eu já tinha bastante experiência de ser... o pessoal usa madrasta, né? Tá tudo certo, não tem problema, de ser uma madrasta, de me relacionar com pessoa que já tinha filhos anteriormente. Então, para mim, essa parte era importante, porque junto com os filhos, você também se relaciona com a família, com a ex-esposa, que faz parte, né, desse diálogo, desse relacionamento. E para mim o agravante positivo também dele vir com 2 filhos é porque meus 2 filhos já haviam falecido. Então eu vou chamar de plus, né? Porque eu ganhei a convivência desses 2 filhos que eu chamo de filhos do coração. Para mim, claro, eles têm mãe, né? Uma pessoa até querida, mas para mim eles são como filhos. Então isso foi muito importante. Junto com essa história, houve algo diferencial entre nós, né? Eu conheci toda a família de Lúcio em 2 semanas. Então, em 2 semanas, o Eduardo se formava, né, no ginásio e Lúcio me convidou. Então, ali naquele momento de 2 semanas, eu conheci as 2 irmãs, conheci o cunhado, eu conheci os meninos, conheci a ex-mulher, a mãe da ex-mulher, eu conheci todo mundo. Verdade. E aí Lúcio me levou para a formatura e eu assim, Lúcio, é isso aí, coisa e tal. E eu chego lá e ali no evento eu fui apresentada assim para todo mundo ao mesmo tempo. Então não teve assim um preparo onde eu tive um jantar que eu ia conhecer minhas cunhadas e nem para eles, né? Então imagina, para eles era uma surpresa Lúcio me levar para um evento tão importante e eles nem me conheciam. E vice-versa, porque eu também não sabia, isso partiu de Lúcio. Então, tivemos esse agravante. Mas, ao mesmo tempo, eu olho, né, porque eu sou aquela pessoa que eu adoro, eu gosto de coisas que demandam coragem e risco. Então, eu também achei importante, porque eu já conheci todo mundo. Ele não precisou avisar como as pessoas eram, me prevenir de nada, eu não fui prevenir de nada.
Eu Não, cheguei lá tem um momento. e Lúcio nem me disse que eu ia encontrar as Todo irmãs mundo. dele. Aí as mulheres dele não me disse. Vê como o pacote era bom, O não pai, precisava nem não, prevenir e nada. eu nem tô dizendo ao contrário disso, mas eu vivi esse diferencial, né? Então, quando eu entrei na relação, sabendo que ele tinha esse pacote, né, como a gente está chamando aqui de uma forma carinhosa, eu já havia aprendido na minha vida a importância desse respeito à família que cada um traz. Então eu já tinha tido essa oportunidade de ajudar a criar e sempre achei bem definido dentro de mim que o papel de uma madrasta e de um padrasto é colaborar para que o esposo ou a esposa seja bem sucedido no seu afazer, no seu compromisso de educar aquelas pessoas. Então, para mim, eu já tinha muito bem estabelecido dentro de mim que eu nunca seria um empecilho, uma coisa que dificultasse, eu nunca estaria entre ele e as crianças. Eu seria uma facilitadora, porque eu já havia sido isso antes, desse relacionamento. Eu ajudaria Lúcio a ter um bom relacionamento, porque essa era a minha função. Então acho que esse primeiro desfecho aí foi bom, né? Você gostou? Não, sem dúvida. Já ficou bem, né? Eu acho que ficou claro. E se eu puder, para não esquecer, eu vou comentar um detalhe, porque eu, quando conheci ela, pelo receio de conhecer uma pessoa nova, a primeira coisa que eu deixei clara é que eu tinha 2 filhos e que eles eram as coisas mais importantes da minha vida e que era muito importante que esse relacionamento funcionasse em relação aos meus filhos. Foi a primeira coisa que eu falei. E para mim não foi um choque de nenhum. repente eu não precisava nem ter falado. Exato. Essa que é a verdade. Não, Descobri que eu não precisava ter falado. Mas foi importante, porque você se posicionou como você se sentia. E deixou bem claro para mim esse lugar, né? E eu tranquilizei ele porque eu já conhecia esse lugar. Eu já, sabia desse valor importante, ainda mais os meus 2 filhos tendo falecido. Eu tinha uma total noção da importância que um filho tem na vida de um ser humano. Você né? falou muito das minhas irmãs. Não, aí começando. Então, as minhas cunhadas, pessoas maravilhosas, nunca tivemos nenhum problema. Eu senti assim, no começo elas ficaram meio ressabiadas, elas estão assistindo, né? Até falei com uma delas hoje. No começo elas ficaram meio ressabiadas porque eu não conhecia quem era ela, né? Eu aparecia com umas calças meio cheias de coisa, meio rasgada. Eu tinha umas coisas assim, né? Meio gótica, meio, né? Umas coisas assim, meio punk. E talvez elas tenham ficado meio chocadas, assim, não sei, né? Mas dentro da minha autenticidade, sim, eu também me assumi ali sem nenhum problema. Eu diria que eu senti muito por uma coisa, porque eu sempre desejei, fazer parte do sogro e sogra. E quando eu conheci Lúcio, por 1 ano, o pai dele havia falecido. A mãe já havia falecido há mais tempo, já fazia acho que 7 anos, né? 6 a 7 anos, né? E eu queria muito ter conhecido. E foi maravilhoso, porque meu sogro fez parte. Porque espiritualmente eu sentia meu sogro na nossa casa, sentia a presença dele. Então eu posso dizer que eu vivi tendo um sogro também. Mas, por tudo que a gente conversava, né? Lúcio dizia, meu pai teria adorado você, meu pai teria adorado você. E eu sinto que eu também, né, tenho um vínculo muito grande e honro o nome do meu sogro, De Rosa, por essa agregação que ele trouxe na minha vida. Então eu acho que eu não tive problemas, adorei também meus cunhados. Na verdade, a minha cunhada ainda era casada, me dava super bem, adorei as minhas sobrinhas, né, pessoas lindas, maravilhosas. E a cunhada Kate, né? A minha cunhada Kate, né? Meu cunhado, super legal, me senti bem recebida, né? Meus cunhados foram muito receptivos também, como minhas cunhadas. E eu pensava assim, é questão de tempo, eles vão gostar de mim, né? Minhas cunhadas ali um pouquinho, que claro, o Lúcio é o único homem, né? Então tinha uma coisinha meio protetiva, assim, né? De proteger o caçula, que é Lúcio. Mas eu pensava que nada, com o tempo elas vão perceber o quanto eu amo o Lúcio e isso só vai ser bom. É verdade. Eu acho que também de uma certa forma eu procurei facilitar bastante isso, embora bom, vou falar um pouquinho agora do meu pacote. Isso. Vamos lá. Vamos deixar para as conclusões depois, porque a gente fala. Bom, quando eu conheci a Rosana, a primeira vez que eu vi a Rosana, que eu fui buscar ela na casa dela, ela tinha um cachorrinho que fazia parte do pacote. Entendeu? E daí o Bill já começou a vir para cima de mim. Eu não tenho problema nenhum com cachorro, nem medo, nem nada, mas também não sou a pessoa mais apegada a animais. Entendeu? Embora eu acho que os animais gostam de mim, porque eles sempre vêm pro meu lado e ficam comigo, entendeu? Mas foi um primeiro impacto assim que eu acho que ela
não gostou muito. Depois ela até confirmou que para ela, se eu não aceitasse o Bill, ela colocou como sendo uma das coisas mais importantes desse pacote. Se eu não aceitasse o Bill, não ia ter relacionamento. Então o Bill foi logo, na primeira semana depois que ela começou a frequentar minha casa, morar comigo, o Bill também foi. Mas tudo bem, até aí não teve problema nenhum, porque realmente eu estava bem decidido que eu estava afim de manter esse relacionamento. Agora, o pacote da Rosana também não é um pacote não foi um pacote muito complicado. A mãe dela logo me recebeu bem, até falou para ela que eu estava salvando ela, brincando, mas eu entendi que não era tão brincando, entendeu? Então a minha querida sogra Baby, que eu realmente gosto muito dela e ela sabe disso, e foi, digamos assim, muito fácil. O pai da Rosana foi uma apresentação e ele até brincou comigo, ele falou alguma coisa, eu me lembro que ele falou... Ele falou assim, loira, você está caindo de paraquedas, exato. Quais são as suas intenções com a com minha filha? loira, No primeiro dia do jantar, com a minha loira. No primeiro dia do jantar que a gente se conheceu. Mas eu logo percebi que era boa gente, porque ele era uma pessoa bem tranquila, né? Deu para perceber de imediato no jantar que nós tivemos. Onde foi no jantar? Foi lá me lembro, foi um restaurante francês. Com ele e a esposa dele. Com a esposa dele, a Joana. Naquele momento, porque ele tinha se separado da mãe da Rosana. E também a Joana, que era a esposa dele naquele momento, também gostou muito de mim, logo no primeiro momento. Como filho. Me tratou e já falou que eu seria uma pessoa bem. Então, nos primeiros contatos com pai e mãe, foi tudo muito fácil. E Vitor? E Vitor já estava. Realmente, o Vitor também, uma pessoa tranquila, que me recebeu muito bem. Nunca tive problema com o Vitor. E daí tem o resto do pacote, a irmã da Rosana. Naquela época, o meu ex-cunhado. Um ex-cunhado. E também pessoas que me trataram muito bem. Então, quer dizer, eu, de uma certa forma, fui muito bem recebido. Eu até tive a impressão, tive a impressão de que eles estavam gostando muito de mim. Assim, estavam valorizando a situação, pensando, puxa vida, acho que agora vai. Entendeu? Porque estavam me tratando tão bem. Deu uma coisa errada. Eu falei, opa, onde é que está o problema aí? Onde é que está o problema que eu ainda não percebi? Entendeu? Mas foi realmente tudo muito tranquilo. Conheci depois os sobrinhos da Rosana, o Damoso e o Felipe, que também, sem problemas, ainda eram jovens e tivemos um bom relacionamento, né? Conversávamos, tudo. Então, quer dizer, vamos dizer assim, o pacote foi muito fácil assimilação. Inclusive, tias, tios, a tia Neia, eu adoro a tia Neia. A avó. A avó que eu conheci naquele momento e a Rosana que gostava muito da avó dela e a avó dela realmente me tratou bem também. Ela falou, foi esse pouco filha. Tempo. Ela falou pra você, pra mim ela não falou. É esse ela filha segurou que você tem que isso. casar. Mas então realmente foi muito, muito legal. Conheci o teu tio. Meu tio João Milton. João Milton. Os primos dela, Jefferson e da Luz, nossa, me trataram, também nos trataram, né, quando fomos visitá-los. Então, quer dizer, depois veio o Elias. Eu diria, o Elias, nosso Elias também. O meu cunhado atual, nosso cunhado. Muito bem hoje, toma um esquinho comigo, isso é muito legal, a gente conversa bastante, não fala muito de futebol, porque realmente eu não sou muito ligado ao futebol, entendeu? Mas fala de muitas coisas que a gente troca e se diverte e é muito legal. Então, quer dizer, simplificando, eu também, que não sou de ter problema com ninguém, eu não tive problema nenhum com a família da Rosana, e o pacote, digamos assim, foi muito fácil de digerir. Se teve alguma coisa nesse meio tempo, eu posso garantir que a Rosana sempre entrou no meio e fez o meio de campo, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente queria falar aqui. É o meio de campo. Concorda? Concordo. Porque eu acho que no relacionamento, para que a coisa fique bem com a família, é importante que eu faça o meio de campo dela com a minha família. Embora, muitas vezes, foi ela que fez o meio de campo de mim com a minha própria família. Mas tudo bem, mas eu acho que o recado importante aqui é o seguinte: eu tenho que me preocupar em fazer a harmonia da minha mulher, da minha esposa, com a minha família. E
isso serve para os dois lados. Eu tenho que falar com ela para que ela tenha um bom relacionamento com eles e com eles para que tenha um bom relacionamento com ela, porque ela passa a ser uma pessoa muito importante na minha vida e meus filhos, minha irmã, minhas sobrinhas, todo mundo é muito importante para mim. Eu não, veja, a gente tem até um dito que diz: amigos você vem e vão, você pode trocar de amigo, se você não se deu bem com amigo não tem problema, mas família não. E eu sempre levei isso muito a sério. Minha família é relativamente pequena, mas eu sempre levei muito a sério. Minha família é importante para mim. Então, ter esse relacionamento é uma coisa que é importante. Eu sempre fiz o meio de campo. E a Rosana também toma a frente e faz o meio de campo se alguma coisa não está indo muito bem. Nós não tivemos muitos problemas nessa linha, mas fica esse recado de que eu penso que o ponto mais importante é você realmente fazer o meio de campo. O que você falaria sobre isso? Eu acho que o meio de campo, no meu caso, né? Como meus filhos haviam falecido, o Lúcio não teve convivência com ex-pessoas, né? Mas eu não. Os meninos têm a mãe deles. Então, eu me interessei em manter um bom relacionamento com ela. Até porque, por respeito a ela ser a mãe das crianças, né, que era importante, mas também porque eu achava que fazia parte do futuro. Se eu germinasse essa semente do bom relacionamento, quando chegasse os netos ou o casamento dos meninos, como chegou, nós teríamos convivência em muitos momentos. Muitos momentos a gente teria que se encontrar. E depois ela veio casar, também com uma pessoa excelente, né? E a gente tem muita convivência. Então, eu dei muito valor a isso. E posso dizer que ela também deu. Né? Foi recíproco, mas eu acho que é importante a gente buscar ter um bom relacionamento, no caso, quando os dois têm ex envolvendo filhos, que a gente tenha um respeito, porque você não vai poder fazer uma festa de aniversário separada. Tem gente que faz, mas não é o ideal para criança, né? Você vai ter que ir nos casamentos, vai ter que conviver com os netos, em algumas viagens, algumas celebrações de fim de ano. Então, o relacionamento foi indo tão bem que nós já passamos Natal na casa da ex-mulher do Lúcio, nós já passamos momentos em casa de praia juntos, já vivemos. Temos uma convivência com muito respeito e afetividade. Então eu acho que isso também é importante que aconteça, porque eu valorizo muito esse bom relacionamento, né? Tem gente até que se admira disso, mas eu acho isso importante. Deixa eu falar uma coisa importante sobre isso, que é o fato de que quando nós nos conhecemos, nenhum dos dois era divorciado. E a gente achou que deveria providenciar logo o divórcio, assim que fosse possível, né? Então daí primeiro foi a Rosana tentando conseguir o divórcio, não foi uma coisa das mais simples. Tivemos alguns percalços, até uns probleminhas, até o marido dela não morava em São Paulo naquele momento, mas ela ficou um pouco nervosa com a situação, mas eu falei, fica tranquila, a gente vai resolver. Tem algumas imposições e eu falei, tá perfeito, não tem problema nenhum, a gente resolve o que for necessário, porque nós queremos isso, nós queremos fazer nosso divórcio. Não, e quando você está emocionalmente envolvido, é mais complexo. Sem dúvida. Então você tomou toda a frente de me ajudar, me apoiando, me tranquilizando. Seu pai também. Meu pai também se envolveu naquele momento. E nós três juntos, né, conseguimos resolver com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de, né, não tivemos problemas nenhum. E a ajuda da Joana, né, que naquele momento também foi bom, exatamente, da esposa do meu pai, que não só conseguiu me ajudar no divórcio, mas nos casou. Porque ela era juíza de paz, né? E nós temos muita gratidão por ela. Juíza de paz. Verdade. E depois veio o meu divórcio, que daí também não foi fácil. Na verdade seja dita, eu fiquei muito nervoso, muito irritado com muita coisa, cheguei a falar, não, isso não aceito, isso não vai, faz. Bom, enfim, foi um pouco difícil, mas a Rosana também fez a mesma coisa. Me falou, calma, tudo vai se resolver, tá tudo bem, a gente vai conseguir, nós estamos aqui num objetivo que é a gente fazer esse divórcio dos dois lados, porque a hora que a gente resolver casar, a gente vai precisar estar divorciado. E eu, na verdade, já estava muito mais próximo da necessidade do casamento quando eu fiz o meu divórcio. Então, isso foi um exemplo para nós de exatamente como lidar com o pacote, porque nessa hora eu deveria talvez estar fazendo era o meu lado, eu devia fazer o meio de campo e eu não estava fazendo. Ela que me ajudou.
E no caso dela também, ela devia estar fazendo meio de campo e ela também Você que me ajudou. deu uma travada e eu ajudei. Então, eu acho que isso é importante só para exemplificar como a gente tem que agir, ou pelo menos como nós agimos, para poder resolver esse problema que foi naquele momento impactante para nós, bem impactante. Eu diria que quando a gente vive uma situação assim, o outro precisa ser o bombeiro e apagar o fogo, claro. acalmar a situação, né? E às vezes outras pessoas acabam o quê? Agravando a situação, porque os dois ficam incendiários e ninguém consegue apagar o fogo. Então, nós buscamos apagar o fogo. Foi muito importante para nós. A irritação e a raiva podem tomar conta, e daí as coisas só complicam, não ajudam em nada. E foi muito bom, né? Mas depois chegaram as noras! Que maravilha, já estamos falando pós-pacote, porque daí já era uma coisa para nós dois, como você falou. É verdade, as crianças, os meninos, nós acompanhamos os namoros, tínhamos conversas abertas com eles sobre a vida deles na adolescência, né, as namoradinhas, viajamos juntos, mas aí chegaram as noras e foi muito bom para nós, porque a gente sempre desejou que eles formassem a família deles, quando a gente presenciou esse momento, né? Eles até demoraram um pouquinho, né? Tudo bem, pelo menos comparado com a minha idade e com a sua idade, quando nós começamos. Eles já estavam formados, um outro momento, foi muito bom, né? Hora certa aí para eles. E quando elas chegaram, nós logo buscamos manter uma boa relação, né? Nos conhecermos, mostrarmos que elas estavam entrando na nossa família, né? Que a gente se sentia feliz deles estarem dando esse passo. E nós abrimos os braços, porque acho que nós não fomos nenhum empecilho, nenhum problema, nada. Se em algum momento a gente conversou com as crianças, foi porque eles achavam que deviam conversar com a gente, falando sobre elas, e para nós foi bem legal isso. Apoiamos eles nas escolhas, né? Eu acho que o respeito foi muito fundamental, né? E aí vieram as pérolas, né? Os nossos 4 netinhos. Cadê nossos netos? Cadê? E aí foi gostoso, né? As crianças chegaram, uma de cada vez. Nós estávamos lá em cada um deles lá. Tivemos a alegria, né, de poder vê-los nascer e compartilhar desse momento tão importante, né? Ficamos um mês quando o Gabriel nasceu em Nova York, depois ficamos quando a Amanda também nasceu, depois estávamos no Brasil, fomos a primeira ver a Estela de todo mundo, né? Foi muito Aliás, gostoso. eu fui primeiro, cheguei no hospital antes da minha nora, e até hoje o pessoal dá risada disso. Na primeira netinha, ela estava mais nervosa que qualquer coisa, e foi tudo maravilhoso, né? Assim, eles são as pérolas, né? Eu, da minha parte, tenho que dizer que nos tornarmos avós foi para mim, é como se Deus estivesse me presenteando, né, com os meninos que são filhos do meu coração, com as meninas que eu sinto um amor como filhas, e a chegada de poder ser avó com esses netos, né? Nossos netos são muito especiais, né? São crianças maravilhosas, cada uma do seu jeito, e nos trazem tanta alegria, né? Sem dúvida, é importante. Relacionamento, então a gente sempre tratou de ser os avós. Nós gostamos de ser os avós e nós não temos intenção e nunca tivemos de interferir no papel de pai. Pai e mãe são eles. Eles tomam as decisões, eles fazem as disciplinas, eles fazem as regras, e nós somos os avós, que vamos respeitar o que eles decidem. Eu acho que isso é muito importante, né? Quebrar essa coisa de que os avós podem estragar, podem fazer tudo. Não. Nós primamos por seguir a condução que as nossas noras estavam dando, né? E os meninos, buscando respeitar quando estamos com eles. Claro, tem uma coisinha ou outra que a gente não dá conta, né? Porque ser vovó e vovô cresce assim, mas a gente buscando sempre respeitar, que eu acho que isso é muito importante, para que eles confiem que quando as crianças estiverem com a gente, eles podem ficar bem tranquilos, né? Só uma coisa, isso não é omissão. Não. Todas as vezes que eu senti que alguma coisa precisava ser falada, eu falei, mas não falei como uma coisa que uma crítica nem nada. Falei como um aconselhamento, principalmente para os filhos, para ser sincero, e a aceitação ou não daquilo que eu falei sempre foi respeitada, porque realmente é o dever deles de ser os pais e tomar as decisões. E você sentiu no dever como pai deles também. Claro, eu que digo, eu não posso deixar de falar muitas coisas para os meus filhos, porque se amanhã alguma coisa acontecer que eu sabia o que eu pensei e não falei, eu vou me sentir responsável. Então eu falo, mas não é falar de uma forma assim, você tem que fazer isso, você precisa fazer isso, ou isso está ruim. Não, é só uma coisa, o que você acha disso? Será que isso? E daí
Uma vez que eu falei, não tem mais, o assunto não é mais nós também tocado. aprendemos muito com eles, né? Porque a gente não tem expectativa que eles criem os meninos como você criou eles. Não, Então a gente entende há outro tempo, outros momentos, ideias diferentes, né? Vieram várias coisas que a gente se educou também com eles. Estamos Claro. aprendendo, né? Estamos ali buscando facilitar. E eu me sinto que todas as vezes que a gente está junto, eu quero servir. Estar ali, eles poderem viajar, já fizemos isso, ficar com as crianças, para eles passearem, coisa e tal, levar as crianças, né? Então. Muito importante, a Rosana é a avó Rosana. E os sou. netos adoram ela. Adoram tanto que eu às vezes fico até enciumado. Peraí, o vovô também está aqui. Não é só a vovó. E aí todas querem dar a mão para a vovó. Não. A vovó é minha. E aí a gente brinca bastante com isso. Mas o Gabriel esse é um presente. Tá dando uma atenção especial para o vovô. Mas tudo bem, todas elas são maravilhosas. E a gente adora eles. E para mim, eu vou te falar, é a família que eu ganhei, né? Os filhos do coração e os netos. É um espetáculo, né, Rubinho? A gente tem aqui a gratidão a vocês por serem uma família tão maravilhosa e terem tornado a nossa vida ainda mais feliz com a maravilha dos parentes que nós temos, né, Rubinho? E só fechando, se nós não temos muitos problemas para relatar como nós lidamos com eles, fica o conselho, não enfrente a família do seu companheiro. Pelo contrário, procure fazer o meio de campo e fazer com que o relacionamento da sua família com o seu escolhido, a sua escolhida, seja o melhor possível, porque isso vai facilitar muito o relacionamento do casal. É a experiência que a gente vive, quer dizer, que a gente sente conversando com os amigos, tudo, e vendo quando isso não acontece, como as coisas podem ficar complicadas. Estamos aí juntos na estrada, gente. Até a próxima.